Meu nome é Gabi, e desde que consigo me lembrar, vivi como se fosse uma figurante dentro da minha própria casa. Quando fecho os olhos, ainda consigo ver a sala de estar com aquele carpete gasto, as cortinas sempre fechadas para evitar que o sol entrasse, no centro de tudo, minha mãe sorrindo para minha irmã, como se o mundo inteiro girasse ao redor dela. Eu estava sempre ali, presente, esperando que em algum momento aquele sorriso fosse direcionado a mim. Uma das minhas lembranças mais marcantes vem de uma manhã fria de outono. Eu tinha acabado de terminar um desenho, um jardim cheio de flores e borboletas coloridas. Corri até a cozinha, orgulhosa do que tinha feito. Olha, mamãe, desenhei para você. Ela pegou a folha da minha mão, lançou um olhar rápido e deixou sobre a mesa sem dizer nada. Alguns segundos depois, Camila entrou sonolenta, arrastando os pés pelo chão. Minha mãe abriu um sorriso radiante e exclamou: "Bom dia, minha princesa. Como você dormiu?" Eu fiquei parada, com o coração pesado, tentando entender por que o meu esforço não rendia o mesmo brilho no olhar dela. Essa cena se repetia em diferentes formas, como se fosse um roteiro já ensaiado. Quando meu pai chegava do trabalho, eu corria até ele, ansiosa para contar que havia tirado nota máxima na prova de matemática. "Pai, tirei 10 na prova." Ele me olhava rapidamente e respondia de forma automática: "Muito bem, Gabi." Em seguida, virava-se para Camila e perguntava: "E você, minha querida, como foi o seu dia?" Eu permanecia em pé, segurando a prova como se fosse um troféu invisível, mas para eles parecia não significar nada. As datas especiais eram os dias em que a diferença ficava ainda mais clara. No meu aniversário de 8 anos, lembro-me de desembrulhar uma boneca simples. Sorri, mesmo sentindo o vazio que aquilo trazia. Enquanto isso, Camila, com apenas 5 anos, recebeu uma casa de bonecas enorme, cheia de detalhes. "É para que vocês brinquem juntas", explicou meu pai. Mas dentro de mim eu sabia a verdade: o presente não era para nós, era para ela. Eu fiquei em silêncio, escondendo minha tristeza, e aceitei como sempre fazia. Na escola, eu acreditava que talvez meus pais me vissem de forma diferente se eu brilhasse mais que os outros. Quando subi no palco para receber meu primeiro certificado de honra ao mérito, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. A plateia aplaudia, e eu procurava desesperadamente os rostos dos meus pais. Eles estavam lá, sim, mas quando voltei para casa, tudo o que ouvi foi meu pai dizendo: "Muito bem, Gabi. Mas sua irmã também vai se sair bem, ela é muito especial." Eu não sabia como reagir. Camila nem sequer se importava com notas, mas para eles ela sempre seria a estrela. Apesar de tudo, eu não conseguia odiar minha irmã. Camila era apenas uma criança, doce e inocente, que não tinha culpa de ser colocada em um pedestal. Muitas vezes, ela vinha brincar comigo, rindo e me abraçando, sem entender as feridas invisíveis que se abriam cada vez que meus pais me comparavam a ela. Eu a amava, mas esse amor vinha misturado com uma dor silenciosa que crescia a cada ano. Os jantares em família eram outra prova da diferença gritante. Enquanto eu me esforçava para conversar sobre a escola, sobre meus sonhos de ser arquiteta, meus pais apenas balançavam a cabeça, sem demonstrar interesse. Camila, por outro lado, podia contar qualquer bobagem, e eles riam, elogiavam, incentivavam. "Você é tão inteligente, Camila", dizia minha mãe, passando a mão nos cabelos dela. Eu ficava quieta, mexendo no prato, tentando engolir não só a comida, mas também o nó preso na minha garganta. Foi crescendo assim que aprendi a me calar, a esconder minhas lágrimas no travesseiro e a viver em busca de uma aprovação que nunca vinha. Eu sonhava com o dia em que meus pais olhariam para mim com o mesmo brilho no olhar que tinham por Camila, mas esse dia nunca chegou. No fundo, eu já sabia que não chegaria. E, mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse esperança, mas eu continuei tentando. Eu era a filha invisível, a que sempre estava presente, a que fazia tudo certo, mas que raramente era vista. Só que, em silêncio, eu comecei a construir algo que eles não percebiam, uma força que crescia a cada rejeição, uma coragem que se formava a cada silêncio. Eu não sabia ainda,
mas essa força seria o que me guiaria quando a vida resolvesse me colocar diante da escolha de ser, finalmente, protagonista da minha própria história. A vida adulta chegou para mim como um misto de libertação e de peso. Libertação porque, pela primeira vez, pude erguer minha própria vida sem depender do olhar crítico dos meus pais. Peso porque, mesmo longe deles, as marcas do passado ainda me acompanhavam como cicatrizes invisíveis. Eu escolhi ser arquiteta, profissão que me permitia criar espaços onde outras pessoas pudessem se sentir pertencentes, algo que eu mesma nunca tive em casa. Cada traço no papel, cada detalhe planejado, era uma forma de dar aos outros o aconchego que eu sempre busquei. Trabalhar como freelancer me trouxe liberdade, mas também exigia disciplina. Eu passava horas diante da prancheta, mergulhada em projetos que muitas vezes se transformavam em vitórias silenciosas. A cada contrato fechado, eu sentia orgulho, mas também uma pontada de tristeza por não ter com quem compartilhar plenamente. Sempre imaginei como seria ouvir meu pai dizer: "Estou orgulhoso de você, filha." Essa frase simples nunca saiu dos lábios dele. O máximo que eu recebia eram comentários secos em conversas rápidas ao telefone, quando me lembrava de ligar. Foi ao lado de Lucas que aprendi o verdadeiro significado de apoio. Ele não apenas acreditava em mim, ele me fazia acreditar em mim mesma. Quando me vi sobrecarregada com prazos curtos e clientes exigentes, ele se aproximava, colocava a mão sobre o meu ombro e dizia: "Você consegue, Gabi. Ninguém faz o que você faz com tanto talento." Essas palavras me faziam chorar em silêncio às vezes, porque vinham carregadas de algo que meus pais nunca souberam me dar: reconhecimento. Casar com Lucas foi, para mim, mais do que construir uma nova vida. Foi um ato de resistência, de me permitir ser amada sem precisar implorar. A família dele me recebeu de braços abertos desde o início. Minha sogra me tratava como filha, me convidava para almoço sem formalidades, me ligava apenas para saber como eu estava. "Gabi, sente-se aqui perto de mim", dizia ela, puxando uma cadeira ao lado da dela. Parecia pouco, mas para mim, cada gesto simples era um abraço na alma. Eu não era invisível ali. Mesmo assim, não vou negar, por mais que eu tivesse conquistado tanto, a ausência de afeto dos meus pais ainda era um peso que carregava. Em ocasiões especiais, como datas comemorativas, o vazio voltava com força. Enquanto eu preparava ceias com Lucas e sua família, pensava em como seria se meus pais estivessem presentes. Será que ririam das minhas histórias? Será que, por um instante, eu poderia ser filha e não apenas a sobra que ficou quando Camila entrou em cena? Camila, por sua vez, continuava próxima deles, dependente, sempre em destaque. Às vezes, eu a encontrava em encontros rápidos de família e ela fazia questão de me atualizar sobre como papai e mamãe a ajudavam com algo. "Eles disseram que eu posso ficar no apartamento deles até decidir o que quero fazer", comentava com naturalidade, sem notar o incômodo que isso me trazia. Era como ouvir, repetidamente, que nada havia mudado, eu ainda estava do lado de fora, olhando para dentro. Apesar disso, eu escolhi não confrontá-los. O silêncio parecia ser a única maneira de manter algum equilíbrio. Não queria discussões, não queria lágrimas. E, ao mesmo tempo, me perguntava até quando conseguiria carregar essa indiferença disfarçada. Por mais que Lucas e sua família fossem meu porto seguro, havia um pedaço de mim que ainda buscava reconhecimento dos meus pais. Essa busca silenciosa me acompanhava a cada decisão importante. Era como se, no fundo, eu ainda esperasse que um dia eles me enxergassem, me escolhessem. Mas, ao olhar para o que eu tinha construído com minhas próprias mãos, comecei a perceber que talvez o verdadeiro peso da minha vida não estivesse em ser rejeitada, mas em continuar me permitindo carregar o fardo da aprovação deles. Eu ainda não sabia, mas estava cada vez mais próxima de aprender a deixar esse peso para trás. Viver dividida entre duas famílias era como andar em uma corda bamba todos os dias. De um lado, havia o calor dos meus sogros, a leveza das conversas, a sensação constante de ser bem-vinda. Do outro, o silêncio e a frieza de meus pais, sempre com o favoritismo direcionado para Camila. Essa dualidade me acompanhava como uma sombra inevitável.
Eu podia sorrir durante os almoços com a família de Lucas, mas, por dentro, ainda havia um vazio que me lembrava de onde eu vim. As noites de domingo na casa da minha sogra eram o retrato perfeito do que eu nunca tive. A mesa sempre estava posta com fartura, as crianças corriam pela sala, e todos riam de histórias simples do cotidiano. Eu me sentava à mesa e ouvia meu sogro perguntar: "E aí, Gabi, como anda o trabalho? Quero saber mais dos seus projetos, parecem incríveis." Só aquela frase já era o suficiente para me desarmar. Eu me via explicando cada detalhe, e eles me olhavam com interesse genuíno, olhos atentos, sorrisos abertos. Não havia comparação, não havia cobrança, apenas orgulho. Mas, quando eu atravessava a porta da casa dos meus pais, tudo mudava. O ambiente parecia pesado, quase sufocante. Camila estava sempre no centro das atenções, contando suas histórias banais, e meus pais riam como se ela fosse a pessoa mais brilhante do mundo. Eu me sentava em silêncio, tentando participar, mas era como falar para uma sala vazia. Bastava abrir a boca para que alguém mudasse de assunto ou ignorasse completamente o que eu dizia. Um episódio ficou gravado em mim como prova dessa diferença. Estávamos todos reunidos em um jantar, e eu tentei comentar sobre um projeto grande que havia fechado com um cliente estrangeiro. Consegui assinar um contrato importante com uma empresa da Espanha, eu disse, orgulhosa. Meu pai levantou os olhos por um segundo e murmurou: interessante. Em seguida, virou-se para Camila e perguntou: "E você, filha, como está o curso de fotografia? Já pensou em abrir um estúdio? Podemos te ajudar com isso." Eu senti minhas palavras evaporarem no ar, como se nunca tivessem sido ditas. Lucas percebeu minha dor, porque seu olhar sempre me denunciava. Ao voltarmos para casa, ele me segurou pela mão e disse: "Você não precisa provar nada para eles. Você já construiu muito mais do que eles conseguem enxergar." Eu sabia que ele estava certo, mas era impossível desligar o coração da necessidade de ser reconhecida. Essa diferença de mundos foi ficando cada vez mais clara ao longo dos anos. De um lado, eu era filha para os sogros, alguém que eles realmente queriam ao redor, que eles incluíam em cada detalhe. De outro, eu era apenas a coadjuvante da vida de Camila, alguém que meus pais toleravam por obrigação. Era doloroso perceber que minha própria família de sangue me tratava como estranha, enquanto outra família, sem laços biológicos, me abraçava como se eu fosse deles desde sempre. Eu comecei a entender que havia uma escolha implícita em tudo aquilo: permanecer tentando arrancar migalhas de atenção de quem nunca me daria ou aceitar, de uma vez por todas, que eu já tinha um lar verdadeiro com Lucas e sua família. Mas reconhecer essa verdade não era fácil. Havia um medo constante de desistir de vez dos meus pais, como se isso significasse abrir mão de uma parte de mim. O tempo foi mostrando que talvez o verdadeiro dilema não estivesse em escolher entre eles, mas em escolher a mim mesma. E, pouco a pouco, comecei a perceber que a vida sempre me colocaria diante dessa balança, um mundo que me rejeitava e outro que me acolhia. Restava a mim decidir em qual deles eu queria permanecer. Quando novembro começou a se aproximar, eu já sentia no ar aquele clima de expectativa que sempre cercava o Dia de Ação de Graças. As vitrines da cidade eram enfeitadas com folhas secas, abóboras e guirlandas, os supermercados lotavam de famílias comprando perus enormes e ingredientes para tortas. Eu mesma me pegava sonhando com uma mesa grande, todos reunidos, rindo juntos, como nas propagandas que passavam na televisão. No fundo, mesmo com todo o histórico de rejeição, eu ainda nutria a esperança de que, dessa vez, meus pais me convidariam de verdade, me fariam sentir parte da tradição. Era uma esperança ingênua, eu sei. Mas eu me agarrava a ela como uma criança que acredita em contos de fadas. Eu pensava que talvez, com o passar do tempo, meus pais tivessem aprendido a valorizar o que eu me tornei, que percebessem que eu já não era aquela menina silenciosa que eles ignoravam. Eu queria acreditar que, só por um dia, eu pudesse sentar à mesa com eles sem sentir que estava invadindo o espaço da minha própria irmã. Naquela semana, mandei uma mensagem para minha mãe. "Oi, mãe. Como estão os preparativos para o Dia de Ação de Graças?" Esperei ansiosa por uma resposta, imaginando que ela poderia me dizer para levar algo, como a sobremesa ou vinho.
Mas a resposta veio curta: ainda estamos vendo. Camila ajuda a organizar. Uma frase fria, sem convite, sem entusiasmo. Eu li aquelas palavras várias vezes, tentando encontrar nelas algum sinal escondido de carinho. Não havia. Lucas, percebendo minha ansiedade, tentou me distrair. Amor, por que você não prepara algo aqui em casa? A gente pode reunir sua sogra, meus irmãos, fazer nossa própria ceia. Eu sorri, mas balancei a cabeça. Quero esperar. Talvez eles me chamem dessa vez. Ele me olhou em silêncio, como quem entende, mas discorda. Eu sabia que ele só queria me proteger da decepção que já parecia inevitável. Os dias seguintes foram um tormento de pequenos sinais. Minha mãe comentava em ligações rápidas sobre como Camila estava ajudando a escolher a toalha de mesa, o cardápio, as flores. Sua irmã tem muito bom gosto, dizia, sem perceber a facada que suas palavras carregavam. Eu tentava mudar de assunto, fingir que não me importava, mas por dentro a expectativa crescia. Era como assistir a uma porta entreaberta e acreditar que ela finalmente se abriria para mim. No trabalho, eu me pegava distraída, imaginando como seria se eu chegasse lá no dia da celebração e eles me recebessem de braços abertos. Eu pensava na possibilidade de abraçar meu pai e ouvir dele algo como: "Estávamos esperando por você." Pensava em me sentar ao lado da minha mãe e dividir risadas sinceras. Essas imagens eram como filmes rodando na minha mente, tão vivos que quase pareciam reais. Mas, ao mesmo tempo, havia aquela voz insistente dentro de mim que sussurrava que eu estava apenas me iludindo. Eu conhecia meus pais, sabia do favoritismo que nunca escondeu sua preferência. Ainda assim, não conseguia evitar. A esperança era como uma chama frágil, mas teimosa, que resistia a todo o vento contrário. Foi nesse estado de ansiedade silenciosa que passei os dias que antecederam o feriado. Entre a fé em algo que talvez nunca viesse e o medo de mais uma rejeição, eu me mantinha suspensa, como se andasse em terreno instável. E, mesmo sabendo o quanto poderia doer, eu ainda acreditava que talvez, apenas talvez, este fosse o ano em que minha família me escolheria. O dia de ação de graças estava se aproximando, e eu já não conseguia disfarçar minha ansiedade. A cada notificação que surgia no meu celular, meu coração acelerava, como se esperasse finalmente receber o convite que sempre desejei. Quando ouvi o toque característico de uma nova mensagem, deixei tudo de lado e corri para olhar. Era deles. Por um instante, pensei que aquele seria o momento em que minha esperança se transformaria em realidade. Mas, quando li as palavras na tela, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Só queremos o dia de ação de graças com sua irmã. Li a frase 1, 2, 3 vezes, como se meus olhos estivessem me pregando uma peça. O ar ficou pesado, e a sala em que eu estava pareceu se encolher. Meus dedos tremiam, e uma dor surda tomou conta do meu peito. Eu tinha esperado, contra todas as evidências, que seria incluída. Em vez disso, recebi a confirmação de algo que sempre temi: para eles, eu nunca fui suficiente. A lembrança de tantos anos de rejeição veio como uma enxurrada. A criança que segurava um desenho colorido e era ignorada, a adolescente que comemorava notas altas e recebia apenas frases automáticas, a adulta que fechava contratos importantes e era tratada como se fosse invisível. Todas essas versões de mim se misturaram, chorando dentro de uma só. Lucas percebeu meu silêncio e se aproximou. "O que aconteceu?" perguntou com cuidado. Entreguei o celular para ele, incapaz de falar. Ele leu a mensagem, franziu a testa e balançou a cabeça em incredulidade. "Eles não têm ideia do que estão perdendo. Não merecem você, Gabi." As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram só de tristeza, havia também raiva. Raiva por ainda acreditar que um dia as coisas seriam diferentes, raiva por permitir que uma simples mensagem tivesse o poder de me destruir. Eu sabia que tinha duas opções: me calar ou responder. Pela primeira vez, escolhi a segunda. Peguei o celular de volta e, com os dedos firmes, digitei apenas uma palavra: aproveite. Enviei antes que pudesse pensar duas vezes. Foi curto, frio,
mas carregado de tudo o que eu queria dizer. Eu não imploraria, não perguntaria por quê, não tentaria justificar minha presença. Eu os deixaria exatamente onde estavam, sozinhos, mergulhados no próprio favoritismo. Lucas me puxou para seus braços e ali, no silêncio do nosso lar, senti uma mistura estranha de dor e libertação. Era como se, ao escrever aquela resposta, eu tivesse finalmente colocado um limite invisível entre eles e eu. A ferida ainda doía, mas não sangrava mais como antes. O resto da noite passei refletindo sobre o peso daquela mensagem. Eu sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Era como se a vida tivesse me dado um ultimato: continuar correndo atrás de quem não me queria ou, finalmente, virar a página. A resposta que dei foi simples, mas marcou o início de uma nova versão de mim, uma que estava pronta para escolher a própria felicidade, mesmo que isso significasse deixar meus pais para trás. Depois daquela resposta curta e definitiva, passei alguns dias como se estivesse suspensa no ar, entre a dor e uma estranha sensação de alívio. Era impossível negar o peso da rejeição, mas, pela primeira vez, eu sentia que tinha conseguido me posicionar. Não era apenas uma mensagem, já era um basta. Foi então que Lucas entrou em cena de um jeito que só ele sabia fazer, transformando minha dor em oportunidade. Era uma noite qualquer, estávamos na sala, e eu ainda encarava o celular sobre a mesa como se ele fosse uma ferida aberta. Lucas desligou a televisão, sentou-se ao meu lado e disse: "Não vamos deixar que eles destruam essa data para você. Se eles não te querem lá, a gente cria a nossa própria celebração." Eu olhei confusa, e ele completou: "Vamos para a França." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver aquelas palavras. França? Parecia um sonho distante, algo que eu jamais imaginei para aquele momento. "Você está falando sério?" perguntei, quase rindo, como se fosse uma brincadeira para me animar. Mas Lucas não sorriu. Mais sério do que nunca. "Vamos nós dois e vamos levar minha família junto. Quero que você viva esse feriado cercada de pessoas que te amam, não de quem insiste em te ferir." Foi como se uma porta que eu não sabia que existia tivesse se aberto dentro de mim. A ideia de trocar uma ceia fria, em que eu seria ignorada, por uma viagem inesquecível, ao lado das pessoas que realmente me acolhiam, me pareceu libertadora. Eu hesitei apenas porque uma parte de mim ainda se agarrava ao passado, mas Lucas, como sempre, soube me guiar. "Você já passou anos tentando conquistá-los, Gabi. Eles nunca vão mudar. Mas você pode escolher mudar o rumo da sua vida." Os dias seguintes foram tomados por um entusiasmo que eu não sentia havia muito tempo. Ligamos para minha sogra, que quase chorou de alegria ao ouvir o convite. "Vocês têm certeza?" "É um sonho. Nós nunca imaginamos algo assim." Meus cunhados ficaram empolgados, as crianças gritavam pela casa, já imaginando a Torre Eiffel e os castelos. Pela primeira vez, senti que estava no centro de um plano feito para mim, e não para Camila. Enquanto organizávamos as passagens e o roteiro, eu me pegava sorrindo sozinha, imaginando as ruas de Paris, os cafés charmosos, as noites iluminadas. Mas, mais do que isso, eu me via cercada por risos, conversas leves, abraços verdadeiros. O vazio deixado por meus pais não desapareceu, mas foi preenchido por algo mais forte: a certeza de que eu tinha, sim, uma família. Na véspera da viagem, enquanto arrumava as malas, percebi que não estava apenas escolhendo roupas e documentos. Estava escolhendo a mim mesma. Ao fechar a mala, senti como se também estivesse fechando uma porta, aquela que por anos me manteve presa ao desejo de ser aceita por quem nunca me quis de verdade. Era o início de uma virada que mudaria tudo. Eu não sabia o que meus pais diriam quando descobrissem, mas, pela primeira vez, isso já não importava. Eu estava pronta para viver um dia de ação de graças diferente, em outro continente, ao lado de quem realmente me enxergava. E essa decisão, por si só, já era a maior vitória da minha vida. A primeira vez que vi a Torre Eiffel iluminada à noite, tive a sensação de que tudo o que eu havia vivido até ali tinha me conduzido para aquele momento. O frio do outono parisiense cortava meu rosto, mas, ao mesmo tempo, o calor humano ao meu redor me preenchia de uma forma que jamais senti em minha própria casa.
Eu estava cercada pelo riso das crianças correndo pela praça, pelo abraço da minha sogra, pelo olhar orgulhoso de Lucas. Era como se, finalmente, eu tivesse encontrado um lar, não em um endereço ou sobrenome, mas em pessoas que me escolhiam de verdade. Os dias seguintes foram um desfile de experiências que eu guardaria para sempre. Caminhamos pela Champs-Élysées, saboreando croissants frescos comprados em pequenas padarias, enquanto meus cunhados tiravam fotos de tudo, como se quisessem levar Paris inteira na memória da câmera. Eu me peguei rindo de coisas simples, de tropeços bobos no calçamento irregular, de piadas que só faziam sentido entre nós. E, a cada gargalhada, eu sentia uma leveza que nunca havia experimentado no seio da minha família de sangue. Um dos momentos mais marcantes aconteceu no Louvre. Eu me perdi diante da imensidão das obras, mas não foi a Mona Lisa que me arrancou lágrimas, nem as esculturas antigas. Foi quando minha sogra, ao ver meu encantamento, segurou minha mão e disse: Gabi, você merece tudo isso e muito mais. Você sempre foi parte da nossa família, não se esqueça disso. Suas palavras me atravessaram como uma cura silenciosa. Eu me lembrei de todas as vezes que desejei ouvir algo parecido da boca da minha mãe, e ali estava eu, recebendo de outra mulher o amor que sempre me foi negado. À noite, sentávamos todos juntos em um restaurante pequeno, escondido em uma ruazinha de pedras. O cheiro de queijo derretido e vinho preenchia o ar, e eu observava aquelas pessoas que me olhavam com tanto carinho. Em certo momento, Lucas levantou a taça e disse: "A minha esposa, que transformou uma ferida em força e nos trouxe até aqui." Senti meus olhos marejarem, mas desta vez não era tristeza. Era orgulho. Orgulho por ter feito escolhas que me libertaram. As crianças, empolgadas, pediam para ver castelos e jardins, e eu prometia que no dia seguinte iríamos a Versalhes. Só de imaginar aqueles corredores dourados, já me sentia parte de uma história muito maior do que a que meus pais me permitiram viver. E, pela primeira vez, não havia espaço para inveja ou comparação. Eu era livre para sorrir, para existir, para ser simplesmente eu. Foi ali, entre cafés fumegantes e ruas iluminadas, que percebi, não importava quantas vezes meus pais tivessem me rejeitado. A verdadeira família estava diante de mim, rindo alto, partilhando histórias e me incluindo em cada detalhe. A França me oferecia mais do que paisagens de cartão postal, me oferecia a chance de reescrever minha história. Naquela noite, ao voltar para o hotel, olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Havia brilho nos meus olhos, uma segurança que nunca tive. Toquei meu rosto e sussurrei para mim mesma: eu pertenço. Finalmente pertenço. E adormeci com a certeza de que aquela viagem não era apenas uma fuga, era prova de que eu havia encontrado o lugar onde minha alma podia descansar em paz. Na manhã seguinte a um passeio inesquecível por Versalhes, acordei com meu celular apitando sem parar. Ainda deitada, estendi a mão e vi dezenas de notificações, comentários, mensagens, reações. Eu havia publicado algumas fotos da viagem na noite anterior, eu e Lucas sorrindo em frente à Torre Eiffel, a família reunida em um brinde no restaurante, as crianças correndo pelos jardins do palácio. Imagens que, para mim, representavam felicidade, pertencimento e, acima de tudo, libertação. Mas para meus pais, pelo que logo percebi, eram como punhais. A primeira mensagem foi da minha mãe. Você fez isso de propósito, não foi? Postar essas fotos para nos humilhar? Senti meu peito apertar. Rolei a tela e vi outra, desta vez do meu pai. Você não tem consideração nenhuma pela sua família. Enquanto estávamos reunidos, você decidiu desfilar sua vida na internet. Inacreditável. As palavras eram duras, frias, carregadas de rancor. O que mais me surpreendeu, porém, foi a enxurrada de mensagens de Camila. Você é ridícula, Gabi. Precisa aparecer, né? Só quer mostrar que é melhor do que nós. E em seguida outra: mamãe chorou por sua causa. Você conseguiu estragar tudo. Li cada frase com o coração acelerado, uma mistura de raiva e incredulidade. Eu havia passado anos implorando por um lugar à mesa deles, e quando finalmente escolhi ser feliz longe dali, ainda assim eles me acusavam de traição.
Lucas percebeu minha expressão e tirou o celular da minha mão. Eles estão tentando sugar sua paz. Não deixe. Mas era tarde. As mensagens já haviam me atingido. Eu andava pelo quarto do hotel como uma fera enjaulada, as lembranças da infância misturando-se ao presente. Eles não estavam apenas magoados com fotos, estavam furiosos porque eu havia quebrado o ciclo. Eu havia ousado mostrar que era capaz de viver sem eles. Mais tarde, enquanto caminhávamos pela margem do Sena, o celular voltou a vibrar. Atendi, sem pensar. Era minha mãe. Sua voz veio carregada de veneno. Você acha bonito expor sua família assim? Está se achando porque viajou? Pois saiba que Camila é nossa prioridade, sempre foi. Você nunca entendeu seu lugar. Senti o sangue ferver. Respondi com firmeza, meu lugar nunca foi ao lado de vocês porque vocês nunca me quiseram lá. Eu não expus nada, apenas vivi. Se isso incomoda, o problema é de vocês. Do outro lado da linha, ouvi meu pai intervir, a voz alta, quase gritando, ingrata. Nós te demos tudo, e é assim que nos paga? Fazendo espetáculo? Eu respirei fundo e disse, vocês nunca me deram o que realmente importava. Amor. Respeito. Reconhecimento. Tudo que eu construí foi apesar de vocês, não por causa de vocês. E desliguei antes que pudessem responder. As mãos ainda tremiam, mas pela primeira vez não era de medo. Era de coragem. Lucas me abraçou e disse baixinho, esse foi o estupim, Gabi. Agora você não deve mais nada a eles. Eu encostei a cabeça em seu ombro e senti as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de alívio. Era como se, com aquele confronto, eu tivesse rompido as últimas correntes que me prendiam. Enquanto a cidade continuava vibrante ao nosso redor, percebi que Paris havia se tornado palco não apenas de momentos felizes, mas também do meu despertar. Ali, diante da fúria dos meus pais, eu finalmente compreendi. O que eles chamavam de família nunca foi amor, foi posse. E eu não estava mais disposta a ser propriedade de ninguém. Depois daquela ligação em Paris, senti como se um muro tivesse desmoronado dentro de mim. Não havia mais retorno. Pela primeira vez, olhei para minha vida sem o peso da aprovação dos meus pais. O dia de ação de graças havia passado sem que eu estivesse naquela mesa onde sempre sonhei me sentar, mas, em vez disso, vivi algo muito maior, um banquete de amor, carinho e pertencimento ao lado da família de Lucas. E, curiosamente, foi essa ausência que me trouxe clareza. Quando voltamos da viagem, encontrei dezenas de mensagens não respondidas. Algumas eram de Camila, sempre carregadas de veneno. Você destruiu a confiança da mamãe, você fez tudo isso para se exibir, você não tem coração. Li cada uma com calma, e depois as apaguei. Pela primeira vez, não senti vontade de responder. Não havia mais nada a ser dito. Camila continuaria sendo a filha intocável para eles, e eu finalmente compreendia que isso nunca mudaria. A consequência para ela foi clara, permaneceria eternamente dependente, sempre no centro da atenção dos meus pais, mas presa em uma vida em que nada seria conquistado por mérito próprio. Meus pais, por sua vez, reagiram de maneiras previsíveis. Minha mãe tentou me ligar inúmeras vezes, não para pedir desculpas, mas para justificar o injustificável. Você precisa entender que Camila precisava mais de nós, que sempre tentamos fazer o melhor para vocês duas. Eu desligava antes que terminasse. Já meu pai se calou depois do último confronto. Orgulhoso demais para admitir qualquer erro, preferiu o silêncio. Mas o silêncio deles já não me feriu, se transformou em prova de que, sem controle sobre mim, eles não sabiam como agir. A consequência foi perder o poder que exerciam sobre minha vida. Lucas, como sempre, esteve ao meu lado em cada passo. Vi nos olhos dele o orgulho de me ver finalmente erguida, inteira. Você não imagina o quanto esperei para ver você se libertar desse peso, ele disse, e naquele instante percebi o quanto a minha dor também havia sido a dele. A consequência para nós foi o fortalecimento do nosso laço. Depois daquela viagem, nosso casamento se tornou ainda mais sólido,
porque aprendemos a celebrar não apenas o amor que tínhamos um pelo outro, mas também a família que estávamos construindo juntos. E quanto aos meus sogros? Eles se tornaram o alicerce que eu sempre precisei. Minha sogra me ligava quase todos os dias, perguntando como eu estava, e meu sogro fazia questão de repetir, sem cerimônia: "Você é como uma filha para nós." A consequência de tudo foi me ver acolhida em um lar que não carrega meu sangue, mas carrega respeito, empatia e amor verdadeiro. E eu? Eu descobri que carregar mágoas antigas só me mantinha aprisionada. A dor de ser rejeitada não desapareceu da noite para o dia, mas se transformou em combustível para minha liberdade. Hoje, sei que não preciso mais me sentar à mesa de ninguém para me sentir digna. Construí minha própria mesa, rodeada de pessoas que me amam pelo que sou. Na última noite em Paris, antes de voltarmos, lembro-me de ter caminhado pela beira do Sena com Lucas. O vento gelado cortava meu rosto, mas eu me sentia quente por dentro. Olhei para o reflexo das luzes na água e disse em voz baixa: "Eles nunca vão mudar, mas eu mudei." Lucas apertou minha mão e sorriu. Essa foi a verdadeira consequência de toda a minha história: compreender que não era eu quem precisava se encaixar nos moldes da minha família, mas sim me libertar deles. A vida me deu um novo papel, e desta vez eu não era mais a filha invisível. Eu era a mulher que escolheu se ver, se valorizar e se colocar no centro da própria história. E, no fim, percebi que essa sempre foi a maior vitória, a libertação. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!